tarde, todas e todos. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Rapaz, é pesada a coisa, né? Confesso que o tema é complexo, né? Mas, bom, vou começar agradecendo imensamente a honra de estar presente aqui com todos vocês, né? Participando, mas também gostaria de dizer o quão é prazeroso estar aqui, reencontrar amigos de longa data, que trabalhamos no campo, nos encontramos no campo. Isso é muito, muito importante. Fiz questão de deixar uma expedição que está ocorrendo agora no Rio Negro. Botamos nossos alunos lá para estar aqui. Confesso que esse tema me deixa nervoso. Eu não sei ainda, não descobri por que você me convidou para falar dele, Ricardo. E assim, o meu nervosismo é porque 10 minutos é muito pouco. E eu corro o risco de não ser bem interpretado, por não saber me expressar direito nos meus argumentos, mas enfim, vou tentar me organizar, tá? A minha formação é em física. Eu sou físico, licenciado lá por Santa Maria, sou gaúcho. Fiz mestrado em física da atmosfera, trabalhando turbulência atmosférica, e fiz o doutorado trabalhando a interação biosfera-atmosfera na Amazônia em 2001, responsável por instalar o projeto LBA em Santarém. E o resultado, por exemplo, um dos resultados da minha tese é a Torre Ato, está lá em Manaus, né? A gente demonstrou que as torres do LBA de 70 metros eram muito pequenas, nós precisaríamos ter Torre Eiffel na Amazônia, né? Bom, essa pergunta, eu poderia começar respondendo ela, para você aproximar. Eu vou falar mais da questão acadêmica, né? Acho que é o meu olhar acadêmico, né? E vou criticar bastante a academia nesse sentido, mas eu acho que a solução, já como físico, tentando achar um modelo para responder isso e colocar em prática, primeiro passa de vontade mútua dos três agentes, né? Se não tem vontade mútua, não faz. E a segunda constatação que a gente pode ter é que existe vontade mútua. Nós temos exemplos. Isso ocorre, já ocorre, está ocorrendo, né? A pergunta talvez é por que não ocorre com a intensidade, com a magnitude que nós desejamos? E por que isso não traz um efeito real, né? E por que nós temos ainda que conviver com argumentos falaciosos sobre o que a ciência gera, né, em termos da sociedade. A academia, então nessa questão da vontade mútua, né, como é que você opera, né? Eu penso que primeiro é questões de organização, a gente precisa saber se organizar. Então dentro da academia, especificamente, você precisa ter, dentro da gestão superior, uma agenda para isso acontecer. Se a gestão superior não tem essa agenda, os grupos de pesquisa, por mais que tenham as conexões internacionais, tenham financiamento, não vão proliferar. Exemplo, lá do Mato Grosso, Sinop. Imagina se jogamos uma tonelada de dinheiro para ela, sem uma agenda institucional, não vai acontecer. Então precisa ter uma organização, essa vontade mútua, e uma organização institucional de cada agente, né? Especificamente lá na minha universidade, na UFOPA, eu sou do tempo da UFPA, tá? Aliás, eu tenho que dizer que eu sou vivo, feliz, alegre, contente, como uma zebra gorda lá no Rio Tapajós, né? Porque eu já sou associado 3. No ano que vem eu sou associado 4, quem sabe, se ainda existir isso, em 2022 serei titular, né? E se assim merecer, né? Mas lá na região nós temos vários exemplos de que a organização institucional das 3 esferas geram esse resultado esperado. O exemplo que o Ricardo conhece muito bem, outros de vocês conhecem, é o projeto Abaré, né, que gerou
uma iniciativa dentro do Ministério da Saúde que gerou instruções normativas que geram agora um recurso específico para a saúde ribeirinha. Isso é um exemplo. Tem vários exemplos. Essa resposta, essa ação já existe. O que nós precisamos debater aqui é como potencializar isso. Como potencializar nos 3 setores. Especificamente dentro da academia, lá em Santarém, numa nova gestão que assumiu um pouco mais de um ano e meio, que está saindo, nós estamos comemorando agora, dia 5 de novembro, 10 anos de universidade. 10 aninhos. Né? Passamos por 4 anos de uma gestão pro tempore, depois 4 anos pela primeira gestão eleita, né? E infelizmente uma gestão muito polarizada dentro da questão política, politizada, politiqueira, né? Que afastou justamente essa organização interna e fragilizou as ações de cooperação mútua entre a sociedade civil e os tomadores de decisão. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, o nosso reitor, o Hugo, foi pegar pessoas que ele julgava terem a habilidade de pensamento estratégico e sistemático dentro da universidade para pensar modelos, né, de ação que pudessem integrar, né, a sociedade civil e, eventualmente, os tomadores de decisão. E aí ele me convidou para assumir o papel de assessor de relações nacionais e internacionais da UFOP. E local que não é o meu ambiente. Tá? Não sou burocrata, enfim, mas estou fazendo um esforço para tentar organizar essa passe. E nesse sentido, nós desenvolvemos um mecanismo institucional que é uma unidade acadêmica especial que se chama Rede Integrada de Desenvolvimento Humano. Tá? Essa a RIDH, que a gente chama. E amanhã, inclusive, por isso que eu tenho que voltar imediatamente para Santarém, que eu também sou conselheiro do Conselho Superior Universitário, nós vamos votar essa peça lá no Conselho. Essa rede integrada de desenvolvimento humano, ela nada mais é do que um instrumento institucional para orientar, organizar projetos de cunho institucional que a gestão superior define como prioritários e estratégicos para a região, né? E maximiza e potencializa o seu recurso humano e seu recurso de infraestrutura, né? Porque nós somos uma universidade em construção, temos ainda poucos laboratórios, temos laboratórios bem equipados, né? Mas ainda não são em quantidades, né? E aí essa rede, esse instrumento, ele vai orientar, vai executar, né, os projetos institucionais que estão baseados no tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, eu também, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, que são 2 pró-reitorias separadas, nós estamos orientando a categorização dos projetos que são apresentados para fomento lá na universidade, né, para concorrer à bolsa, concorrer a fomentos de mobilidade, todo e qualquer tipo de fomento ao ensino, pesquisa e extensão, que são os pesquisadores que desenvolvem trabalhos integrados de ensino, pesquisa e extensão. E esses estão num patamar, é esses que nós queremos focar com ações mais específicas. E aqueles que querem fazer ações individuais de um e do outro, eles vão ter sua oportunidade, mas eles não vão competir para os maiores recursos, porque não são uma estratégia organizada da instituição. Tá? Bom, esse é o primeiro passo. Nós nos organizarmos internamente com mecanismos institucional que perdurem as gestões, né? Não seja apenas uma ação específica de um reitor, mas que sim possa ser uma marca, um DNA da instituição, porque ela está na visão e na missão da universidade, esse trabalho, né? Nesse sentido, a gente tem já agora que olhar para fora, buscar, por exemplo, na sociedade civil, quais são os parceiros, o que eles querem. Então, nós temos o sindicato, né, que é um parceiro, foi citado aqui na mesa várias vezes, usar esse exemplo.
Então, nós temos que ir para eles têm que vir a nós, sabendo quais são as demandas, e nos organizarmos, então, para saber como que nós vamos para o terceiro ente, que para mim é o mais complexo e o mais complicado, que é o do tomador de decisão, saber o que ele pensa, como que ele vai agir na esfera legislativa para aprender, né, ordenar o conhecimento que vai ser gerado em cima de um projeto específico. A gente tem usado a aproximação com os tomadores de decisão, os legisladores, através dos emenda parlamentar. Está na moda agora, né? Toda a universidade corre, os parlamentares estão aqui em Brasília, tudo querendo, emenda parlamentar, E nós temos lá no oeste do Pará os deputados, os senadores que dizem, olha, esse dinheiro aqui você vai aplicar em Oriximiná. E eles perguntam, sim, qual, como, de que forma? Eles não sabem, né? Mas a gente fala para eles, então, que nós temos esse mecanismo, que está organizado dessa forma, ele ia nos dar 10 mil, agora estamos dando 100 mil para aplicar o projeto. Então, por quê? Porque ele está vendo que é organizado, né, que vai gerar resultados. Temos uma ação, por exemplo, com o Ministério Público Federal, que procurou, foi o contrário, eles vieram procurar a academia, sentiram um ambiente organizado também, estão lá agora com um grupo de trabalho, a gente está fazendo o acordo de cooperação, para quê? Para usar a expertise da universidade para mapear conflitos agrários, né? Porque nós temos uma região que tem um grande problema agrário, ninguém sabe de quem é aquela terra, ou como usar, enfim, esse tipo de coisa. E tem vários outros exemplos. Como eu disse, 10 minutos é só um preâmbulo, né, das possibilidades, né? E, enfim, eu só sei que a gente precisa, por último, também entrar numa discussão de como nós vamos vender o nosso peixe. A comunicação, como foi colocado de manhã, é importantíssima. Eu, como físico e orientador, né, me coloco, às vezes, em alguns desafios de orientar. Eu estava comentando que orientei médico, orientei turismólogo, e estou orientando agora uma jornalista, que ela está estudando justamente essa questão das redes atores em ciência. E pegou o caso da controvérsia do clima, que é a área que eu atuo, né, para estudar toda essa questão e entender por que ainda informações, fake news, né, que circulam nas redes sociais, ainda são mais difundidas e são mais aceitas pela sociedade do que as informações científicas que são produzidas dentro da academia. Então, estamos tentando entender esses aspectos, também saber de que maneira a gente mexe os ponteiros para poder reverter isso, porque continuar com discursos de que não há interesse no índio e na árvore e na Amazônia, né, e nós, na academia, não reagir a isso, realmente é assustador, né, quando a gente ouve esse tipo de diálogo, né, essa afronta, né, e somos tão passionais. E eu também acho que a gente precisa sair um pouco da passionalidade e ir para o argumento científico que nós temos, né, e confrontar isso, né, de forma racional. É preciso fazer isso de forma urgente. Obrigado.